Olá, aprendizes do canal Resolvendo Matemática. Aqui resolvo com vocês exercícios de matemática no ensino médio. Exercício 10. Aqui nós vamos começar a trabalhar com união e interseção de intervalos reais. Então temos no exercício, efetue as operações graficamente e dê as respostas utilizando a mesma notação do exercício. Se você quiser um tempo para resolver sozinho, dê uma pausa no vídeo. Agora vamos resolver. Item A. Temos o intervalo menos 1 fechado, raiz de 3 aberto, interseção com o intervalo raiz de 2 fechado até 3 aberto. Nós vamos fazer aqui as retas. Então, uma reta para cada um dos intervalos. Eu vou pôr uma um pouco mais afastada aqui para fazer a operação de interseção. Aqui vai ser a interseção, aqui vai ser o intervalo 1, aqui o intervalo 2. Os números que nós temos aí são menos 1, raiz de 3, raiz de 2 e 3. Menos 1 é menor deles, então já vou colocar aqui todos os números. Então, são 4, né? Então, o menor de todos é o menos 1. Depois vem a raiz de 2, raiz de 3 e o 3. Então, nosso primeiro intervalo, ele vai de 1 fechado, menos 1 fechado, até a raiz de 3 aberto. Esse é o nosso intervalo. O segundo vai de raiz de 2 fechado até 3 aberto. E agora vamos procurar a interseção. Então, onde fica a interseção? A interseção fica onde todos os elementos estão em comum. Onde é que nós temos elementos em comum aqui? Nós temos elementos em comum. O raiz de 2 está nos dois, então, fechado com o intervalo, nós vamos ter raiz de 2. A raiz de 3 está no primeiro, mas não está no segundo, então não está na interseção. E onde nós temos elementos em comum é nessa parte aqui. Então, aí está o nosso resultado. Vamos escrever lá em cima. Então, a interseção é raiz de 2 fechado até a raiz de 3 aberto. Opa, raiz de 2, né? Fechado a raiz de 3 aberto. Item B. De menos 3 a 10, unido com 5 a 13. Vamos colocar a primeira reta, a segunda reta e a reta da união. Então, aqui o conjunto 1, aqui o 2. Quais são os elementos, os números que nós temos? Menos 3, 5, 10 e 13. Menos 3, 5, 10, 13. Nosso primeiro conjunto vai de menos 3 até 10. Menos 3 fechado até 10 fechado. O segundo conjunto vai de 5 fechado até 13 aberto. A união acontece onde temos elementos ou de um conjunto ou do outro conjunto. Então, onde tivermos cor nessas duas retas do intervalo 1 e do intervalo 2, esses vão para a nossa união. Então, o menos 3 está lá,
Aqui temos de menos 3 a 5. Aqui temos nos dois, inclusive. O 10 está nos dois. Esse intervalo está no segundo conjunto. E o 13 está aberto, portanto, não vai pertencer à união também. Resultado de menos 3 fechado até 13 aberto. Letra C. Vou colocar as 3 retas aqui. Então, conjunto 1. Vou colocar seta assim que fica melhor, né? Alguns livros usam a seta, outros livros não usam. 1, 2, e aqui nós vamos ter a interseção. Quais são os números que nós temos aqui? O 0 e o 5 apenas. 0, e vamos colocar aqui o 5. Primeiro intervalo. Menos infinito até 0 fechado. Então, 0 fechado, menos infinito, 0 fechado. O segundo conjunto vai de 0 fechado até 5 aberto. A interseção, ela fica onde nós temos as cores em comum. Vejam que aqui nós só temos o do primeiro intervalo, o 0 é comum aos dois, e do 0 até o 5 é comum somente ao segundo. Portanto, a nossa interseção é apenas o elemento 0. Então, resposta, conjunto formado pelo elemento 0. Letra D. Conjunto 1, conjunto 2, e agora nós temos a união. Primeiro conjunto. Vamos colocar os números primeiro. Então, temos menos 1, 8 e 15. Menos 1, 8 e 15. O primeiro conjunto vai de menos 1 aberto a 8 fechado. Então, é esse conjunto aqui. O nosso segundo conjunto, ele vai de 8 aberto até 15 fechado. Agora, nós vamos procurar a união. União é o que está num conjunto ou no outro. O menos 1 não está em nenhum dos dois, então ele vai ficar com bolinha aberta. De menos 1 a 8, temos no primeiro conjunto, então vai estar aqui. O 8 está no primeiro, então ele também vai estar aqui. Do 8 ao 15, aparece no segundo. E o 15 está no segundo fechado. Aí temos o nosso resultado. Então, vai de menos 1 aberto até o 15 fechado. Letra E. Agora já temos notação de desigualdades. Primeiro conjunto, segundo conjunto e a interseção. Então, primeiro, segundo e a interseção. Primeiro conjunto, x menor ou igual a menos 1. Então, o único elemento que aparece o número aqui é o menos 1. Vamos colocar aqui. O menor ou igual a menos 1. O segundo conjunto, nós temos lá maior que menos 1. Bolinha aberta, maior que menos 1.
A interseção é o que nós temos em comum aos dois, onde tem cores nos dois. Então, aqui só está no primeiro, aqui só está no segundo, aqui está no primeiro, mas não está no segundo. Portanto, qual é a resposta? Conjunto vazio. Tá? Podemos escrever dessa forma ou dessa forma aqui. Letra F. Vou colocar aqui primeiro conjunto, segundo conjunto e interseção. Então, primeiro, segundo, e aqui vai a nossa interseção. Quais são os números que aparecem aí? O 2, o 3, somente. 2 e 3. Então, o 2 e o 3. Primeiro conjunto. Menor que 2, então bolinha aberta no 2. Menor que o 2. Ou x maior ou igual a 3. Então, bolinha fechada. Maior ou igual a 3. Segundo intervalo. X menor ou igual a 3. Então, bolinha fechada no 3. Menor ou igual a 3. Seria para cá. O que nós temos na interseção? Na interseção, nós colocamos os elementos que estão nos dois conjuntos. Observem que aqui nós temos as duas cores. Então, isso aqui vai estar na interseção. Aqui o 2 é aberto, aqui é fechado. Se é aberto lá, não está nos dois. Então, vai ser aberto aqui também. Aqui só temos uma cor. Aqui temos as duas cores, porque é fechado nos dois. E aqui temos apenas o laranja. Então, não vai estar na interseção. Qual vai ser a resposta? E talvez falte espaço para colocar, eu vou colocar aqui embaixo. Igual, x pertence a R, tal que x é menor que 2, ou x é igual a 3. Essa é a nossa resposta. Letra G. Primeiro conjunto, segundo conjunto, interseção. Primeiro conjunto, x maior que menos 5 e x diferente de 0. Então, os nossos números são menos 5, 0 e 1, que aparece. Menos 5, 0 e 1. Então, maior que menos 5, bola aberta no menos 5. Diferente de 0, aberto no 0. Então, maior que menos 5 é essa parte mais essa parte aqui. Então, olha lá, x maior que menos 5 e de x diferente de 0. Tá ok. Agora vamos colocar o segundo. X menor que 1. Menor que 1, bolinha aberta no 1. Menor que 1, para a esquerda. A interseção é onde nós temos cores, as cores em comum. Então, o menos 5 não é comum porque está no segundo, mas não está no primeiro. É uma bolinha aberta. Aqui temos as duas cores. No 0, não está no primeiro conjunto. Então, bolinha aberta aqui. No 1, não está no segundo, bolinha aberta. Entre 0 e 1, temos cores nos dois. E depois do 1, somente o primeiro conjunto tem. Então, aí está o nosso resultado. Vamos colocar aqui novamente. Então, igual. X pertence aos reais. Tá o quê? Aqui, a forma mais fácil é colocar x entre menos 5 e 1 e dizer que x é diferente de 0. Tá? Mas também, se vocês quisessem, vocês poderiam escrever x pertence a R
tal que x está entre menos 5 e 0, ou x está entre 0 e 1. Tá? Poderia escrever uma dessas duas formas aí. Letra H. Primeiro conjunto, segundo conjunto, união. Primeiro conjunto. X pertence a R+. Quem é o R+? É o conjunto dos reais não negativos. Então, R+, vai do zero fechado para mais infinito. Eu vou colocar aqui, esqueci de colocar, vou colocar o 0 e o 3, que são os números que aparecem. Então, menor que 3, ele é bolinha aberta. Como é reais mais, aqui eu coloco fechado. Eu lembro que quando não tem asterisco é porque o zero está lá. Então, esse representa esse intervalo. X pertence a R+, então que x menor que 3. Segundo intervalo. X menor que 0. X menor que 0. Ou x igual a 3. Ou x igual a 3. É esse intervalo aí. Agora vamos procurar a união. União é onde eu tenho cor. Então, nós temos cor aqui até o 0. O 0 tem a cor laranja lá em cima. Então, fecha a bolinha. Aqui eu tenho a cor laranja. E aqui não está no primeiro, mas está no segundo. Então, bolinha fechada também. Então, a nossa resposta, x pertence a R, tal que x menor ou igual a 3. Terminado o exercício 10.